Olá! Hoje a gente vai montar um verdadeiro mapa mental para o raciocínio clínico em demências. O foco aqui é total nos conceitos que mais caem, aqueles que garantem pontos preciosos nas provas de residência. Vamos lá? E para fazer isso, vamos seguir a trilha exata que se percorre na prática médica, sabe? Começando pela queixa do paciente, passando pela investigação, até chegar nos diagnósticos diferenciais mais finos. Então, tudo começa no consultório, com aquela queixa cognitiva. O nosso primeiro desafio é entender como transformar um sintoma, às vezes vago, em uma síndrome bem definida. Imagina a cena. Chega um paciente se queixando da memória. E aí? Qual a primeira atitude? Bom, não tem atalho. O caminho é sempre uma anamnese muito bem feita, seguida de uma avaliação objetiva das principais funções cognitivas. É aqui que a gente separa o que é só uma percepção do paciente do que é um déficit real. A cognição, na verdade, é um conjunto de várias funções, né? Atenção, memória, planejamento. Mas, para focar no que é mais importante para as provas de demência, vamos dar uma atenção especial para duas áreas: a linguagem e as habilidades visoespaciais. E falando em linguagem, tem um diferencial que é um clássico absoluto: as afasias. Para nunca mais esquecer, pega esse macete. Broca, que fica lá no lobo frontal, é o tipo direto. Ele entende tudo, mas na hora de falar, a coisa não sai. Já o Wernicke, lá no lobo temporal, é o prolixo. Fala, fala, fala com fluência, mas o discurso não faz sentido, e a compreensão dele também está no chão. E olha só mais um mnemônico de altíssimo rendimento: DHE. Simples assim. Lesão no hemisfério direito pode dar hemnegligência do lado esquerdo. E lesão no hemisfério esquerdo causa afasia. É direto, é fácil de lembrar, e as bancas adoram. Certo? Agora que a gente já sabe como avaliar a queixa cognitiva, vamos entender qual é o ponto de virada, o que de fato define uma síndrome demencial. Aqui está o pulo do gato. A palavra-chave é independência. O que separa um comprometimento cognitivo leve, o famoso CCL, de uma demência instalada é justamente isso, o prejuízo funcional. A pessoa começa a não dar mais conta de fazer as atividades do dia a dia sozinha. Essa é a linha que divide tudo. Beleza, definimos a síndrome demencial. Mas calma. Antes de pensar em Alzheimer ou em outras causas irreversíveis, existe um passo que é obrigatório, fundamental e que as bancas de prova amam de paixão. E para não esquecer de investigar nada, a gente usa o mnemônico MINHA-TIDB. Isso aqui tem que estar na ponta da língua de verdade. Cada letrinha dessa é uma causa em potencial de demência que pode ser revertida. A primeira conduta é sempre investigar essa lista. Agora, dentro desse grupo de causas reversíveis, tem uma que merece um destaque especial, porque ela tem uma apresentação super clássica e, o mais importante, tem tratamento cirúrgico: a hidrocefalia de pressão normal. O diagnóstico da HPN é fortemente sugerido por uma tríade de sintomas, a famosa tríade de Hakim-Adams. Isso é um clássico dos clássicos em provas. Anota aí: alteração da marcha, incontinência urinária e demência. E essa marcha, pessoal, não é uma marcha qualquer. Ela é tão característica que tem um apelido: marcha magnética. A imagem é essa mesmo. Parece que os pés do paciente estão grudados, magnetizados no chão. É muito difícil para ele iniciar o passo. Ok, e como a gente fecha esse diagnóstico? O caminho é bem estabelecido. Primeiro, a neuroimagem vai mostrar os ventrículos cerebrais aumentados. Depois, a gente faz o TAP test, tira um volume grande de líquor por pulsão lombar e vê se os sintomas melhoram. Se melhorar, bingo! O tratamento definitivo é a cirurgia de derivação ventrículo-peritoneal, a DVP. Muito bem, excluímos as causas reversíveis. O que vem agora? Agora sim a gente entra no campo das demências neurodegenerativas mais comuns, as irreversíveis. Essa tabela aqui, pessoal, é ouro puro. É um resumo de altíssimo valor que compara as 4 grandes demências lado a lado. Olhando para ela, a gente vê o padrão de cada uma, qual o sintoma que abre o quadro, como a evolução no tempo, quando os sinais motores aparecem e o que a ressonância magnética costuma mostrar. Dominar essa tabela é gabaritar metade das questões sobre o tema. Agora vamos para o detalhe, aquela nuance que faz toda a diferença e que as bancas usam para criar as pegadinhas nos casos clínicos. Presta atenção na regra de 1 ano, porque ela é fundamental para diferenciar a demência com corpos de Lewy da demência da doença de Parkinson. O segredo está todo no tempo. Se a demência aparece junto com sintomas motores ou até 1 ano depois deles, o diagnóstico é Lewy.
Agora, se a demência só vai aparecer bem mais tarde, depois de 1 ano do início do parkinsonismo, aí a gente chama de demência da doença de Parkinson. O tempo é a chave. E falando em Lewy, tem outra pérola clínica que precisa ficar no radar. Pacientes com demência com corpos de Lewy têm uma hipersensibilidade muito grande a antipsicóticos. Então, se uma questão descreve um paciente que começou a ter alucinações visuais, recebeu um antipsicótico e de repente teve uma piora motora brutal, pode apostar em Lewy. Para fechar, vamos amarrar todo esse raciocínio em uma mensagem final, aquela que tem que estar fresca na memória na hora da prova. Depois de tudo isso, a gente volta para a pergunta mais importante, o princípio fundamental. Diante de qualquer paciente com uma síndrome demencial, qual é o primeiríssimo passo, aquele que é inegociável? A resposta é essa, e não pode haver a menor dúvida: investigar e excluir causas reversíveis. Essa é a mensagem mais importante para levar para a vida e para as provas. Na prática, toda demência é considerada reversível até que se prove o contrário. Esse é o ponto de partida sempre.